Grêmio e Balbuena. O que se sabe até agora sobre o zagueiro paraguaio sem contrato de 33 anos? E também Carlos Vinícius. Este deve ser o atacante do Grêmio para a segunda parte da temporada? Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar em maior número de pessoas. Gente, vamos lá. Grêmio e Balbuena, o que tem sobre esse assunto? Porque, vamos lá, a gente trouxe uma informação ontem que o Grêmio estaria avaliando o nome de Balbuena para a sequência da temporada. Balbuena que estava no Dinamo Moscou, contrato se encerrou em 30 de junho, não renovou e está livre no mercado. Zagueiro de 33 anos, já passou pelo Corinthians 2 oportunidades pela equipe paulista e agora o Grêmio estaria avaliando o atleta. O Jeremias Werneck trouxe uma informação em seu canal que o Grêmio deve contratar ele, tá? Não tem nada fechado ainda, não tem anúncio sendo preparado, mas tem conversas em andamento. Uma negociação que está se encaminhando para uma parte final, mas que ainda não está concretizada. Muita cautela nessa situação para daqui a pouco não falar que está fechada. Então, o Jeremias trouxe essa informação de que falaram para ele que deve vir o Balbuena ao Grêmio, mas que não tem nada acertado. O Grêmio que busca um zagueiro desde o início da temporada, praticamente, um zagueiro pela direita. Há essa necessidade, principalmente depois que o Rodrigo Eli se machucou e tá fora de toda a temporada, o Gemerson não tá se firmando, e o Grêmio achou uma solução de 2 zagueiros canhotos, com Wagner Leonardo e Kahneman, mas gostaria de mais opção. E com isso, então, surgiu o nome de Balbuena. O Balbuena que o Bagé trouxe uma informação um tempo atrás também, que estaria no radar do Grêmio, mas que meio que esfriou a situação naquele momento. E agora volta a se intensificar, o Grêmio conversa sim com um zagueiro paraguaio, mas não tem nada fechado ainda. A gente pode ter novidades nos próximos dias, mas de momento o que se tem é que não há um acerto, mas estão avançadas as negociações para poder concretizar e anunciar aí Balbuena e ele poder ajudar o Grêmio. Fato é, o que preocupa é um zagueiro que vem de lesão e está sem contrato e teria que ter um tempo de treinamento. Então o Grêmio teria aí que agilizar esse processo caso o Balbuena venha para poder contar com ele o mais rápido possível. Não deve ser titular no primeiro momento, mas ser mais uma opção, porque se o Gemerson não vem sendo mais escalado, precisa ter mais opções ali para a dupla Wagner, Leonardo e Kahneman. O Gustavo vem jogando de lateral. Então, com isso tudo, o Grêmio deve agilizar caso contratar o processo de recuperação física para que o Balbuena entre em campo o mais rápido possível. Mas, de momento, somente negociações avançadas, nada concretizado, nada fechado com o zagueiro paraguaio também. Vamos para outro assunto, vamos falar de Carlos Vinícius, porque hoje começou, entre ontem e hoje, né, começaram a ser divulgadas mais informações sobre o Carlos Vinícius, né, um primeiro contato que o Grêmio realizou com o atacante brasileiro. O que eu sei até o momento sobre o Carlos Vinícius, tá? Essa conversa já aconteceu há alguns dias entre diretoria e Grêmio, entre diretoria e Carlos Vinícius, tá? O Carlos Vinícius, ele quer vir para o Brasil. Não digo voltar porque ele não jogou ainda profissionalmente pelo Brasil. Ele fez carreira fora. Se destacou muito no Benfica, no Campeonato Português. E aí, a partir daí, começou a ingressar no Campeonato Inglês. Tottenham e Fulham, mais precisamente, depois foi emprestado para o Galatasaray. O Carlos Vinícius, ele tem uma média de gols muito boa, tá? Muito boa. Pelo Benfica foi artilheiro do Campeonato Português, e aí, a partir daí, ele foi para o mercado inglês. Ele não tem número de jogos bons comparado ao gols mais assistências, mas se tu pegar os minutos jogados pelos jogos, fica melhor essa média. E o que se sabe, tá? O Carlos Vinícius, ele não conseguiu desempenhar o que se esperava, muito porque nos clubes ingleses tinha outro atacante com mais nome e que era de preferência dos treinadores. No Tottenham, por exemplo, tinha o Harry Kane. No Fulham, o Raul Jimenez foi contratado na ocasião. E aí foi emprestado para o Galatasaray também, e lá o técnico optava por colocar o Icardi. Então, tem essas situações que envolveram a carreira do Carlos Vinícius. E também teve uma lesão recentemente, né? Uma lesão recentemente que o tirou de boa parte dos jogos do Fulham, até aí, então, se encerrar o contrato na metade do ano, ele não atuou tanto assim. Ele quer vir para o futebol brasileiro, está com muita vontade de atuar no Campeonato Brasileiro, e recentemente teve uma situação com o Corinthians, mas que não andou, e a partir daí o Grêmio demonstrou interesse.
Teve essa conversa inicial, mas não tem nada avançado ainda, tá? Não teve uma procura para fechar com o atacante brasileiro. Mas é um atacante que está no radar do Grêmio, tá? Um atacante que o Grêmio olhou e está avaliando. Um atacante de 30 anos, Grêmio que não precisa falar com nenhum outro clube, porque, como eu disse, está em contrato, sem contrato, não está livre no mercado, mas que ainda não tem nenhum avanço. O Grêmio fez uma primeira conversa e, a partir daí, está avaliando o nome de Carlos Vinícius. Fato é, o Grêmio sim precisa de um atacante, tá? O Grêmio perdeu o Arezzo e agora conta com Bright White e André Henrique só no elenco. Contra o Aliança, só com o André Henrique, porque o Bright White não estava na viagem. Então o Grêmio precisa sim olhar para o atacante. O Carlos Vinícius surge como uma oportunidade, mas ainda não tem uma negociação avançada. É um atacante que eu acho interessante. Dos números que ele tem nas últimas temporadas, talvez não seja o que mais chama a atenção, mas é um atacante interessante. Eu acho que dentro do que o Grêmio tem de opções no mercado, que possa contratar nessa situação livre, ou que daqui a pouco possa contratar nos valores que tem, é um atacante que me agrada. Mas que o Grêmio ainda não avançou, isso é um fato, não tem nada de conversa com proposta. Somente foi um interesse para saber a situação, as condições do Carlos Vinícius para o Grêmio avaliar se contrata ou não um atacante, tá certo? Deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários. O que tu acha do Carlos Vinícius? Tu acha que é um bom atacante? Tu acha que serve ao Grêmio? E também sobre o Balbuena, tu acha que ele farda em titular? Tu acha que ele já chega com esse status? Quero saber a tua opinião, tá certo? E não te esquece, não deixou o like, deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo para todo mundo e a gente se vê em breve.